Escutámos 3 parábolas sobre o reino de Deus, às quais juntamos a da semana passada, e no próximo domingo ainda iremos ouvir mais. São as tais 7 parábolas do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E sabemos, já dissemos várias vezes, que toda a atividade de Jesus, tudo aquilo que Jesus disse e fez, foi para mostrar já presente no meio das pessoas esta expressão que nós usamos muito do reino de Deus. E às vezes podíamos pensar que esta questão do reino de Deus é uma espécie de bipolarismo. Uma coisa são as coisas do mundo e outra coisa é as coisas de Deus. Mas não é isso. Jesus foi, aliás, muito claro quando situou a nossa existência neste mundo ao dizer: estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui, comemos, bebemos, divertimos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, quando nós ouvimos falar desta expressão do reino de Deus, não é umas vezes acedermos às coisas do mundo e outras vezes acedermos às coisas de Deus, mas é aqui um esforço por transformar o nosso mundo com os valores de Deus. Isto é que é trazer o reino de Deus para o mundo presente. É vivermos estes valores que Jesus nos transmitiu, vivê-los, transmiti-los, e o nosso testemunho há de ser de tal maneira contagiante que cada vez mais nós possamos ver sinais da presença de Deus, transformadores, não só da nossa vida, como da vida do mundo em que vivemos. Porque todos nós percebemos que um mundo sem Deus é um mundo mais desumano, um mundo sem Deus é um mundo menos fraterno, um mundo sem Deus é um mundo menos justo, um mundo sem Deus é um mundo com menos paz. E somos nós, os filhos do reino, expressão utilizada por Jesus, que devemos então trazer para este mundo estes valores de Deus, estes valores do reino, que, como digo, são transformadores não só da nossa vida, mas também do mundo em que nós habitamos. E estas 3 parábolas de hoje dizem-nos que nós somos trigo, somos grão e somos fermento. E estas 3 parábolas falam-nos daqui de uma esperança de excedermos aquilo que já somos. Há aqui um excesso daquilo que já somos. Quando nós lançamos um grão de trigo, quando chegar à altura da ceifa, não vai sair um grão de trigo. Vai sair uma espiga com não sei quantos grãos de trigo. Quando nós plantamos ou semeamos um grão de mostarda, vai sair, como Jesus diz, uma árvore. E dessa árvore espera-se que saiam grãos de mostarda. Não só para os condimentos, mas também para voltar a semear. E o fermento é a mesma coisa. O fermento tem a capacidade de dobrar a massa onde ele entra. Portanto, quando nós ouvimos estas parábolas, nós somos o grão de trigo. Nós somos o grão de mostarda. Nós somos um fermento. Somos um grão que, como digo, se multiplica, um grão de trigo que se multiplica, um grão de mostarda que se transforma numa árvore que dá fruto, abrigo e sombra. Vejam lá a utilidade da árvore. Dá fruto, abrigo e sombra. E somos fermento que vai fazer levedar a massa para poder dar bom pão. E então, as 3 parábolas dizem a cada um de nós, filhos do reino, ser útil, ser fértil, dá fruto. Não fomos criados para a esterilidade, fomos criados para a fertilidade. E os filhos do reino têm que saber ser úteis neste mundo, têm que saber ser férteis neste mundo e têm que dar fruto, porque é o que se espera de uma boa árvore. Se nos lembrarmos daquela parábola da figueira, que Jesus passa e não encontra figos e diz: é melhor arrancá-la, que se não dá frutos não serve para nada. Nós estamos neste mundo para dar fruto e não para sermos estéreis, nem andarmos a comer os frutos dos outros. A parábola do trigo e do joio faz-nos tomar consciência de 3 coisas. Primeiro, não somos, nem pretendamos ser ceifeiros.
Não somos ceifeiros. Há aqui, todos nós sabemos, muitas vezes, que a precipitação acaba por dar mau resultado. Não é preciso ir à vida dos outros, olhemos para a nossa. Quantas vezes nos arrependemos de certas coisas que dissemos, de certas atitudes que tomámos, porquê? Porque nos precipitamos. Se fosse agora, se eu soubesse. E este é um problema grave da nossa sociedade atual, mas também dos filhos do reino. O sermos precipitados. É uma das coisas com as quais eu sofro e das quais eu me sinto vítima. Da ansiedade dos outros. As pessoas entraram num mundo de ansiedade tal que não a controlam e passam-na para os outros. Esta falta de paciência, a exclusão sem mais, o termos que estar ali. Às vezes as coisas nem acontecem e já estamos a perder se acontecer, se não acontecer. Às vezes o problema do tempo, não sei se repararam, e os avós servem bem para isso, não é? Não é só porque têm mais tempo, mas porque nos ensinam a termos aqui alguma paciência. As pessoas hoje perderam a paciência, tem que ser tudo respondido na hora, não é? Às vezes se não responde em tempo útil, e tempo útil é 1 minuto ou 2 minutos a uma mensagem, estão a reenviar a mensagem ou estão a ligar a perguntar se nós recebemos a mensagem. Não damos tempo. E isto faz-nos mal, não só das ansiedades, mas faz-nos mal até no modo de agir. Porque há coisas que precisam de tempo para amadurecer. Há decisões que nós precisamos de tempo para ponderar. Há cenários que nós não temos que os expor porque podem não acontecer. E este é um grande mal. E por isso Jesus, na parábola, é muito claro em dizer que os ceifeiros são os anjos. Não somos nós. O nosso trabalho não é andar a ceifar, andar a excluir o joio, a tirar... Não, não. Tu esforça-te por ser trigo. E deixa o joio crescer. Porque virá o tempo em que ele vai ser ceifado. E não és tu que o vais ceifar. Esta é a primeira coisa que o Evangelho nos diz. Não somos ceifeiros. Não nos compete a nós a andar a arrancar ou a fazer mal ou tentarmos aqui acharmos que somos os salvadores do mundo e só nós é que somos os bens e todo o mal que existe no mundo tem que ser erradicado e nós é que o vamos erradicar. Nós só podemos combater o mal fazendo o bem. É aí que nós entramos. Se me batem e eu bato, eu estou a devolver o mal com o mal. Se me batem e eu perdoo, eu estou a devolver o bem e a combater o mal. E isto é que é ser trigo. Segunda coisa que esta parábola do trigo e do joio nos diz: não sejamos joio de modo algum. Não sejamos joio. E este é um risco grande, seja pela incoerência, seja pelo contra-testemunho. Jesus falava dos escandalosos. Este é um problema grande, que não é só... que a gente às vezes acha que... Já vos vou ler num texto do século XV. A gente às vezes acha que o joio é lá fora. O joio não é lá fora. Na Igreja de Jesus há joio. Claro. Às vezes numa comunidade religiosa há joio. Numa família há joio. Agora, não podemos estar do lado do joio. Porque não é esta a nossa missão. Não foi para isso que nós fomos semeados. Então, cuidado em não nos transformarmos em joio, seja pelo contra-testemunho, seja pela incoerência de vida. Terceira coisa que esta parábola hoje nos ensina: somos somente grão de trigo e tudo aquilo que ele promete, dar fruto de boas obras para entrar no celeiro de Deus. E este é um esforço igualmente importante aos filhos do reino, que é uma coisa que pode vir, que nos pode contagiar, ou que pode entrar às vezes no nosso dinamismo e no nosso testemunho, que é o desânimo. Ao vermos o mal, que às vezes até parece que cresce mais do que o próprio bem, nós desanimarmos e fecharmos na pior expressão que pode haver: não vale a pena. Quando nós usamos o não vale a pena, é a desgraça completa. Aprendi isto nas aulas de ética com uma professora
que nos dizia, nós, tudo seminaristas, assim, para padres e para religiosos, e digo, nunca usem a expressão não vale a pena, porque a pena já vale tão pouco. Se nós dizemos não vale a pena, a coisa já está condenada. Mas nós, diante de algumas situações, porque desanimamos, porque não temos esperança, porque não vemos o mundo com os olhos de Deus, acabamos por entrar neste não vale a pena. E desistirmos das pessoas, desistirmos de fazer o bem, porque afinal o mal é tanto neste mundo que nós não conseguimos nunca melhorar isto. Cuidado com este desânimo que às vezes nos faz paralisar e não dar fruto como é esperado. Em 1492, século XV, um noviço dominicano, quando entrou no convento há pouco tempo, e sentiu-se muito desanimado. Porque julgava que tinha entrado no céu, julgava que ia viver com anjos, mas a realidade era outra. Então escreve uma carta a este dominicano, Savonarola, um grande homem do século XV, não só na ordem dominicana, depois até foi condenado pela Inquisição e morto. Já contei a história de quando lhe foram raspar as mãos, a dizer que o desvinculavam da igreja militante, em que ele diz, tu, autoridade sobre a igreja militante, podes tirar-me agora sobre a igreja triunfante, não tens poder nenhum. É este dominicano Savonarola, que demorou alguns meses a escrever a este noviço. Eu também era um bocado impaciente, o noviço, demorou, e o Savonarola, na carta, pede desculpa por escrever tão tarde. E nesta carta que ele escreve a este noviço de resposta, um bilhetinho, sem falar do trigo e do joio, escreve uma carta a dar-lhe ânimo, fazendo perceber que o trigo e o joio é uma realidade que temos que aceitar. Então vou-vos ler aqui só, não vou ler a carta toda, vou ler aqui só 3 excertos desta pérola que nós temos, dominicanos, da carta de Savonarola a um noviço descontente por não viver entre anjos. Diz ele assim, meu filho, viver bem consiste em fazer o bem, suportar o mal e perseverar assim até à morte. Já viram? Coisa simples. Fazer o bem, suportar o mal, ser fiel até ao fim. O tal desânimo que a gente às vezes desiste. Quem poderia viver mal entre os santos, a não ser um perverso ou quem está totalmente privado da graça de Deus? Não há muito mérito em viver com os bons. Não digo porque sejam maus aqueles com quem vives. Pelo contrário, são bons, mesmo que algum seja imperfeito. Mas para evitar todos os maus, teríamos de sair deste mundo. É certo, saíste deste mundo e pensavas que entravas imediatamente no paraíso. Mas não. Entraste na antecâmara do paraíso. Ainda não entraste no paraíso. No mundo, vive-se entre escorpiões. No convento, vives entre perfeitos, entre espertos e entre imperfeitos. Mas não vives entre malvados. Grande homem, Savonarola. Depois, finalmente, como podes pensar que exista neste mundo uma casa sem maus? Enganas-te, irmão, enganas-te. É uma grande tentação preparada com astúcia pelo diabo. Portanto, procura a paz, vai ao seu encontro, caminha diante do Senhor e humilha-te sob a mão poderosa de Deus. Trata de colher a rosa entre os espinhos. Estima o outro mais do que a ti próprio. E, finalmente, quando vires alguma coisa de que não gostes, pensa que se fez com boa intenção. Muitos são melhores interiormente do que aquilo que parecem. Conclusão disto tudo. Somos trigo, somos grão, somos fermento. Não somos anjos, somos humanos. Mas humanos moldados por Deus. Como nos dizia a primeira leitura. Moldados por Deus, que nos ensina a sermos profundamente humanos, sensíveis uns aos outros e capazes de arrependimento e de perdão. Que assim seja.